E o nosso tema de hoje é o seguinte: portabilidade de dívida de cartão de crédito. Decisão divulgada aí recentemente. Doutor Márcio Leonardo, o que é a portabilidade de dívida de cartão de crédito? Geraldinho, isso é uma resolução que entrou em vigor agora, né? Faz 2 dias, né? 48 horas, na verdade. Resolução do Conselho Monetário Nacional, em acordo com outros órgãos, que permite que aquele cidadão brasileiro que tenha dívida no cartão de crédito possa negociar essa dívida com outra operadora de cartão de crédito. A exemplo do que já acontecia com os empréstimos normais, crédito pessoal, crédito consignado, a venda de dívida, cessão de dívida, que pode acontecer tanto entre instituições financeiras, elas podem portar essa dívida, como também entre o consumidor e tal ou qual instituição financeira. Então hoje se permite que você, sem onerosidade, sem que isso gere ônus para o consumidor, possa negociar a dívida que você tem, a pendência financeira que você tem com o cartão de crédito, junto a outra instituição que também opera cartão de crédito. A regra da instituição, a regra da resolução é que essa cessão, né, essa negociação seja gratuita para o consumidor. Qual cuidado que o consumidor deve ter? O mesmo cuidado que ele tinha antes quando fazia a cessão, quando negociava o seu consignado ou o seu crédito pessoal. Não, é de não trocar 6 por meia dúzia, porque isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Você passar uma dívida com o mesmo valor e o pior, não trocar 6 por 7, 6 por 8, não permitir que agrave sua situação. Porque o que é que nós vemos hoje na portabilidade do crédito pessoal e do crédito consignado? São instituições que, infelizmente, prometem mundos e fundos ao consumidor, prometem ali troco, prometem reduções muito benéficas no valor das parcelas daquela operação de crédito que aquela pessoa vai pagar, às vezes, durante longos anos ainda. E, na verdade, quando você finaliza, firma aquela cessão, aquela portabilidade, você não recebe tudo aquilo que foi prometido. Muita gente procura o PROCON, né, com esse tipo de reclamação, e quando nós acionamos as empresas, eles apresentam contratos que são contratos aleatórios. Alea quer dizer sorte. Eles dizem que o consumidor pode ter até aquele desconto ou até aquele benefício, mas não dizem que aquele benefício é fixo, é concreto. No entanto, na propaganda, na fase pré-contratual, eles prometem aquilo ao consumidor. E aí você vai configurar a existência de, no mínimo, um crime contra o consumidor, que está previsto no artigo 66 do nosso código. Porque se a pessoa diz que você paga ali uma parcela de R$300 por mês, tem mais 48 para pagar daqui para frente, e se você mudar de um banco para o outro, sua parcela vai reduzir de 300 para 200, você vai receber ali R$3.000 de bonificação, vai uma espécie de troca com troco, e aquilo não é cumprido, não. Nós dissemos ao consumidor que poderia reduzir até 200, poderia ter até o máximo desse valor aí de troco, e na verdade o consumidor às vezes não recebe troco nenhum, às vezes a redução da parcela é de poucos reais, às vezes já peguei caso, Geraldinho, onde não chegava nem a R$1, né? Era uma redução de centavos. Para você ver o quanto é lucrativo para a instituição manter uma pessoa ali com crédito consignado, com crédito pessoal. Então isso aí não é uma dúvida, não é uma possibilidade, vai acontecer com certeza absoluta também nessa portabilidade da dívida do cartão de crédito. Então o consumidor ele tem que exigir, isso na verdade, você veja, exigir informações não é obrigação do consumidor, isso é uma prescrição da lei, né? Quando se trata com financiamento, com crédito, com empréstimo, com outras operações financeiras, nós temos hoje pelo menos 2 artigos do Código do Consumidor que exigem o cumprimento de uma série de condições por parte do fornecedor, que nesse caso é uma instituição financeira, no que concerne a informações que têm que ser prestadas ao consumidor. Então o consumidor, antes de assinar um contrato, antes de tirar uma foto, antes de botar uma digital em um contrato, ele tem que saber com perfeição, de forma assim irretorquível, todos os detalhes daquela operação. Ele tem que saber exatamente o que ele vai pagar, quanto ele vai pagar por mês, quanto ele vai pagar por ano, quanto ele vai pagar ao longo de toda a contratação, que pode ser longínqua, né? Algumas duram ali vários anos para serem encerradas, liquidadas. Então isso tem que acontecer em todas as operações. O consumidor, para se meter às vezes numa enrascada, que acontece muito, ele tem que se meter porque ele quis. Ele não pode ser enganado, não pode ser ludibriado, não podem ser ocultadas informações daquele consumidor. E isso tanto vale para as operações antigas. Você veja que nós temos artigo do Código desde 1990. Entrou em vigor em 91, mas é de 1990, que exige o cumprimento dessas obrigações. E nós temos agora de 2, 3 anos atrás.
para você ver se apareceu um novo artigo para tratar de um assunto que já existia no mesmo código, é porque aquele que existia antes ele é descumprido. E, infelizmente, é descumprido diariamente. Nós encontramos pessoas no nosso serviço do PROCON, Geraldinho, por exemplo, e eu cito aqui esses exemplos que não são do cartão de crédito, porque isso é uma situação nova, mas nós esperamos que isso aí não venha aumentar o nosso fluxo de trabalho por culpa de irregularidade na atuação de colaboradores e de instituições. Uma pessoa recebeu uma proposta de contratar um cartão de crédito, não o cartão de crédito consignado, aquele cartão de crédito que todo mundo conhece, né? Que já é useiro e vezeiro aí no nosso mercado financeiro, no nosso mercado de consumo. Aí uma contratação feita pelo WhatsApp, feita pela internet. Aí alguém de outro estado da federação, né? Alguém de um banco aí que é sediado em Minas Gerais, por exemplo, falando com a pessoa, tira uma foto aí. Aí você tira uma foto na sua casa. Não prestou, a luz está pouca, vá para outro cômodo da sua casa. Não deu certo, vá para o lado de fora. Troque de roupa, bota uma roupa verde ou uma blusa verde ou uma blusa branca. 4 fotos, tire os óculos. Nesse caso concreto, Alexandre chegou aqui, bom dia, Alexandre. 4 fotos, aparece no benefício previdenciário dessa pessoa, 4 empréstimos consignados. 2 consignados e 2 cartões de crédito consignados. Isso é crime. A pessoa que faz isso aí, não tem diferença entre ela e entre um ladrão que lhe assalta uma armada na rua. Porque o prejuízo financeiro desse consumidor, o psicológico pode não ser igual, mas o financeiro vai ser pior do que um roubo. Porque você não anda, às vezes, com 10 mil, 20 mil no bolso. Então não tem como um ladrão de meio de rua lhe roubar 10 mil. Mas esse que lhe rouba virtualmente, lhe rouba 10 mil. Porque se entra ali 5 mil reais na sua conta, para você pagar 15, às vezes 20, às vezes 30, é um roubo financeiramente mais grave do que aquele cometido no meio da rua, né? Que é a figura do roubo mesmo e não do estelionato, como esse que eu estou citando. Então, a nossa luta, principalmente na divulgação desse tema que você puxou, muito obrigado. A novidade, né, uma questão muito nova, quem acompanha aí G1, R7, Band News, deve ter se deparado com essa informação de anteontem para ontem, né? Isso é realmente uma novidade. A nossa luta é para que não nasçam situações de ofensa ao direito do consumidor, tanto quanto já existe em outro tipo de operação de portabilidade, como acontece com o crédito consignado e com o cartão de crédito consignado e com o crédito pessoal. Então, o consumidor, desde ontem ou desde anteontem, já pode negociar com bancos a portabilidade da sua dívida. Essa resolução, ela criou também uma série de regras que elas alicerçam o direito de informação do consumidor. São informações novas que têm que vir predispostas na fatura, seja ela física ou virtual, que facilitam a compreensão da dívida que cada consumidor tem com cada instituição financeira, onde ele tem, nesse caso específico, o contrato de cartão de crédito. Então, você tendo ali a noção em tese perfeita da dívida que você tem, você pode negociar essa dívida com outra instituição, mas sempre muito atento às informações que serão prestadas, se possível, principalmente você que é idoso. Às vezes a pessoa que não sabe ler e escrever, nunca ir sozinha para a instituição, vá com alguém, anote o que estão dizendo, peça o contrato, peça para ler o contrato. Se alguém em algum momento disser que vai lhe entregar um contrato depois, não tem para que ler não, levante-se, vá embora, porque você está sendo de alguma forma ludibriado, enganado e usurpado em seus direitos. Porque se a pessoa que está lidando com você, se o colaborador daquela instituição financeira está tratando com você de forma correta, como manda a lei, ele não vai ter nenhuma razão para recusar a entrega de um contrato, para ler junto com você um contrato, explicar tudo direitinho. O trabalho dele é esse. E isso é uma obrigação que está prevista na lei, que engloba as funções daquela pessoa, né? Então, se você se recusam, ou falam que o contrato só aparece daqui a 3 dias, ou falam que não tem para que você ler um contrato, é porque alguma coisa errada tem, né? Tem caroço nesse angu. Então, cuidado. Evite comparecer sozinho nas instituições, vá com alguém, tenha uma testemunha, faça coisa, bote na sua vida aquilo que a gente vê em filme, grave a conversa se for possível, tenha essas formas de depois defender os seus direitos se acontecer algum problema na sua vida. A intenção é que isso não aconteça. Eu sempre digo aqui que eu não tenho orgulho nenhum, não me dá nenhum orgulho em pouco mais de 9 anos de serviço, né? Vamos para os 10 agora. Temos aí a abertura de mais de 30 mil procedimentos aqui na cidade de Caicó, englobando Caicó e região do Seridó, e às vezes até pessoas de mais distante um pouco. Por mim não teria 3 mil, né? Eu trabalharia menos e significaria que a legislação está sendo cumprida. Infelizmente não é o que acontece. Infelizmente todo dia o PROCON está lotado,
Todo dia tem fila, todo dia tem gente que fica lá comigo mais tempo do que seria obrigado, porque são muitos problemas. Então a intenção é que essa possibilidade de portabilidade, como está previsto na resolução, traga benefício ao consumidor e não só mais dor de cabeça. Mas para isso você tem que tomar suas precauções. Por exemplo, tem gente que procura o PROCON para discutir algum problema numa fatura de cartão de crédito. Mas eu não gastei isso tudo, não está batendo. Vamos aqui para o meu lado, vamos fazer a conta, vamos contar uma por uma compra que você fez aqui, vamos contar juros e encargos se houve algum atraso no pagamento. E tem gente que me diz, não, Deus me livre, eu não aguento ver isso não. Se você tem um cartão de crédito e não consegue todo mês analisar sua fatura, você é uma isca fácil para um estelionatário virtual, né? O banco, por seus colaboradores, vai poder estar lançando coisas, às vezes não é o banco, às vezes pode ser um estelionatário, que acontece muito também, fora do banco, virtual. Ele consegue ferir os sistemas de segurança daquela instituição e consegue lançar no seu cartão compras ou até empréstimos que você não solicitou. Você não fez aquela compra, você não estava naquele lugar, você não pediu aquele empréstimo, né? Então, se você não estiver analisando todos os meses a sua fatura, você é uma isca fácil para esse tipo de criminoso. Quem é aposentado ou pensionista do INSS, você tem a obrigação de, pelo menos de 2 em 2 meses, no mínimo, estar analisando ali o seu extrato de crédito consignado, caso você tenha crédito consignado, né? Tanto o crédito, o empréstimo, como o cartão de crédito consignado, e também o seu histórico de rendimentos. Porque é aí que vão aparecer empréstimos fraudulentos ou renovações fraudulentas que você não pediu, né? E é no outro documento, no histórico no extrato de rendimentos, que vão aparecer, Geraldinho, aquelas associações e sindicatos que estão traumatizando milhões de brasileiros hoje em dia, né? Que é uma prática abusiva, ilegal também, muito comum. Então você tem que estar sempre atento. Do jeito que você tira de vez em quando um extrato da sua conta de banco, você tem que estar sempre de olho na sua fatura de cartão de crédito, você tem que estar sempre de olho no seu extrato de consignado do INSS e no seu extrato de rendimentos do INSS. Por isso que é muito conveniente que cada pessoa tenha no seu celular o aplicativo Meu INSS. Você vai ter acesso a essas informações sem precisar perder um dia numa fila do INSS, sem precisar ir para uma copiadora, pagar para emitir esses documentos. Chega lá no PROCON com esse documento, eu vejo na hora no seu telefone. É muito fácil. Nós temos que ter esse tipo de conduta sempre, porque se você não tiver essa conduta de se defender, o bandido virtual, ele tem a conduta de estar o tempo inteiro tentando lhe roubar. E você será vítima se não tomar suas precauções. Muito bem, tem perguntas aqui no nosso WhatsApp e o ouvinte diz o seguinte: bom dia, tem uma loja de roupa aqui em Caicó que é R$25 a roupa, no cartão de débito aumenta R$2 cada peça, isso pode? Não pode de forma nenhuma. Você veja bem que a compra à vista, Geraldinho, a compra à vista é aquela compra realizada em dinheiro, né? A compra em dinheiro é a compra à vista. A compra que você realiza com o cartão de débito é compra à vista. A compra que você realiza com o cartão de crédito para o vencimento ou em quantas vezes aquele estabelecimento permitiu o parcelamento é compra à vista. E até o cheque, que hoje está em total desuso, é uma ordem de pagamento à vista. Nós é que inventamos o cheque pré-datado, né? Ou pós-datado, seja lá como chame, mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista também. Então, dentro dessa forma de pagamento, que é o pagamento à vista, não é permitido alteração de preço prejudicial para o consumidor. Até 2017, era proibido qualquer alteração de preço. Por exemplo, uma loja que expusesse ali um produto por R$100 e às vezes colocava 20% de desconto à vista. Então aquele produto ele não custava mais R$100, custava 80. Isso era o que dispunha a lei e entendimento dos tribunais, né? Porque a vista não é dinheiro. A vista é dinheiro e cartão. Crédito e débito. No caso do crédito, vencimento ou parcelado. E acrescenta aí agora o Pix, né? O Pix à vista. E também o cheque também entra nesse meio aí. Com essa legislação de 2017, se viabilizou a alteração a possibilidade de alteração de valores de acordo com as formas de pagamento, as modalidades de pagamento à vista. A forma e a vista, a modalidade, são essas opções que eu dei aí. Só que quando você faz a leitura da lei, que é uma lei muito curta, ela diz que se o fornecedor optar por oferecer esse desconto, ele tem que expor de forma clara e ostensiva na sua loja. Ou seja, a lei, quando você faz a leitura da lei, e da mesma lei que permite que haja valores diferentes para pagamento em dinheiro, para pagamento em débito, para pagamento em crédito, ela só vai dizer que a possibilidade que existe é a de redução de valores. E você veja que o consumidor,
ele vai acabar pagando a conta de todo jeito. O que importa e o que vai alterar é a forma de exposição desses valores. Por exemplo, do jeito que a pessoa disse aí, o vestido custa R$ 25 e se passar o cartão, mesmo no débito, vai para 27. Isso é crime contra o consumidor, isso a legislação não permite. Nada proíbe que o vestido custe 27, mas no dinheiro aquele fornecedor deu desconto de R$ 2 e custe 25. Ou seja, o consumidor paga a mesma coisa. O que é proibido é a forma de propaganda abusiva, a cobrança abusiva. Não pode ser lançada aí nas costas do consumidor de forma explícita os custos da operação de débito nem do cartão de crédito. O custo dessa operação ela é de responsabilidade exclusiva do fornecedor, porque ela advém de uma contratação que existe entre o fornecedor e uma instituição financeira. O consumidor não tem nada a ver com isso. Ele está pagando pelo mesmo produto. Então a lei não permite aumento de preço sem justa causa. Então um produto que custa 25 e ali em um segundo o mesmo produto passa a custar 27, isso é um aumento de preço sem justa causa, está previsto como uma conduta abusiva no nosso Código do Consumidor. Então é difícil às vezes você colocar isso na cabeça do fornecedor, né? Há problemas. Essa lei aí de 2017 para mim atrapalhou tudo, né? É uma lei que tenta obrigar o consumidor em um dos países que não é o mais seguro do mundo a andar com dinheiro no seu bolso, né? Para ver se ele consegue com esse dinheiro no seu bolso uma negociação melhor. Por conta dessa lei, algumas, eu não vou dizer que é por má fé, pode ser por uma má compreensão da lei ou cada um que tenta interpretar do jeito que mais lhe aprover, né? Mas algumas lojas colocam ali um selo com o brasão da República no seu caixa eletrônico, no seu caixa de pagamento, dizendo que de acordo com a lei tal de 2017, cobramos acréscimo ou juros no pagamento no cartão de crédito ou no débito, ou seja lá como for. Então, mas esse não é o entendimento da lei. A lei não permite o aumento, ela permite redução de valores. Ou seja, o comerciante, ele tem que expor o preço daquele produto, o preço normal, né, o preço ou mais alto que ele cobre, e de acordo com a forma, com a modalidade de pagamento escolhida pelo consumidor, pode haver desconto, nunca o acréscimo. Ou seja, passar de 25 para 27, proibido total. Passar de 27 para 25, está de acordo com a lei. Tomás, pegando um gancho disso, bom dia para o senhor também, tem supermercados em Caicó, fazendo um comparativo, grandes lojas, enfim, que diz que divide em tantas vezes, ok, divide em 2 vezes, divide em 3 vezes. O outro supermercado, a gente divide também, quando você vai lá, mas com o juro do cartão. Isso pode? Da maquineta, o famoso juro da maquineta. É a mesma conduta, é a mesma conduta, é proibido do mesmo jeito. Não se pode essa cobrança de forma nenhuma. É o tipo de conduta que se for flagrada por um fiscal do PROCON, o estabelecimento será multado, né? Será multado. Por exemplo, o que é que seria permitido? Às vezes, a operadora do cartão permite ali um parcelamento até 3 vezes, 2 vezes, 3, 4. Se você solicitar um parcelamento maior, já no formato de financiamento, aí o financiamento é o seguinte, você vai estar realizando 2 operações de consumo. Uma é uma compra e venda daquele produto que você está adquirindo. Outra é um empréstimo bancário. Porque no financiamento será gerado um crédito pessoal, esse crédito será repassado para aquela empresa, ela vai receber o dinheiro na hora e você vai pagar ao banco. Você pediu o dinheiro emprestado ao banco. Não é o que acontece no cartão de crédito. O cartão de crédito, a não ser que a lei venha mudar, ainda é pagamento à vista. E quando a lei trata do cartão de crédito, a lei e os entendimentos dos tribunais, ele não vai diferenciar o pagamento para o vencimento e o pagamento parcelado. Então, crédito é à vista. Já compareceram ao PROCON fornecedores para demonstrar na minha mesa que quando ele passa a compra na maquineta, ela automaticamente gera aquela diferença. Olha, mas não sou eu que coloco. Não sou eu que coloco, mas olha, quem tá fazendo a cobrança final ao consumidor é você. Você é o fornecedor e essa cobrança está errada, né? O banco está cobrando isso aí de você. Isso aí você tem que negociar com o seu cliente ou mudar a instituição financeira, mudar aquela maquineta. Porque não pode, né? Esse entendimento não é meu, né? Não é invenção nossa, são decisões de tribunais, a interpretação da legislação é essa. Então, o consumidor ele vai ser cobrado a mais quando ele faz o financiamento, que inclusive nós temos financiamentos aqui também com juros abusivos, né? Tem gente que chega aqui ao PROCON, um senhor procurou o PROCON, comprou uma geladeira na loja da cidade. A geladeira custava R$ 1.300, valor lá de à vista. O consumidor vai ao PROCON porque a geladeira quebrou e ele não conseguiu, em contato com a loja e com o fabricante, viabilizar ali a assistência técnica
não conseguiu viabilizar o reparo do produto, nem troca do produto. Aí quando eu pego ali, eu peço documento, nota fiscal, o consumidor me entrega um boleto, onde eu vejo que ele vai pagar mais de R$ 7.000 por uma geladeira quebrada, que o preço de à vista era R$ 1.300. Obviamente, eu fui lutar pela anulação daquela compra, porque ele não sabia disso. Ele não sabia nem que tinha feito o financiamento. Isso aí entra naquela falha de informação que nós tratamos na primeira pergunta, quando falamos do cartão de crédito. São condutas, infelizmente, repetitivas, né? Acontece o tempo inteiro. Essa cobrança, né, do juro da maquineta, ela existe. Mas quem faz o contrato com a instituição financeira é o fornecedor, é o supermercado, é a loja, não é o consumidor. Eu não tenho nada a ver com isso, não. E eles fazem isso porque nós temos a certeza plena que se alguém trabalhasse hoje só com dinheiro, fechava. Falia, né? Nem a bodega da esquina trabalha mais desse jeito. O cartão de crédito, ele incrementa a venda. Às vezes você tem R$ 2 no bolso, mas você tem 20 para gastar na padaria. 30 para gastar no cartão de crédito, né? No cartão de débito. Então incrementa. É um contrato oneroso porque dá lucro ao vendedor e isso aí, ele que paga por essa contratação e não o consumidor. Agora, só interrompendo e pegando o gancho aqui da pergunta de Alexandre, eu já vi em alguns estabelecimentos que ele dizem assim, olha, só divido em 5. Se você quiser dividir em mais, aí vai ter juro. Esse limite que a loja coloca, olha, só divide em 5. Aqui no meu estabelecimento você vai comprar, só divide em 5. Agora, essa outra opção aí, no caso o estabelecimento está correto em querer dividir só em 5, e aí essa outra escolha é sua, e aí? Pronto. Se o estabelecimento fala que divide só até 5 vezes, é porque isso é o que a operadora do cartão da maquineta viabiliza, certo, Geraldinho? Isso acontece muito. Você veja bem, por exemplo, que nenhum estabelecimento é obrigado a disponibilizar o pagamento por meio de cartão. A única negociação, o único formato de compra e venda ou de contratação que não pode ser recusado pelo fornecedor dentro do território nacional é aquela paga em dinheiro, é a única parcela. Se você chegar numa loja e alguém recusar dinheiro, isso é um crime federal. Recusar a moeda corrente nacional é crime federal, certo? Mas ninguém é obrigado a disponibilizar o cartão. Ninguém é obrigado a aceitar Pix, certo? Não tem essa obrigação. Quando você aceita ali, quando você viabiliza o pagamento por meio do cartão, algumas regras têm que ser cumpridas. Uma é a de não alteração do preço. Outra é a de não estabelecimento de preço mínimo, por exemplo. Tem estabelecimento que fala que só passa o cartão acima de R$ 10. Isso é errado, isso é proibido. O valor mínimo que aquele cartão tem que passar, obrigatoriamente, é o valor do produto mais barato que você vende naquela loja. Então, se você vende ali um confeito de 10 centavos, tem que passar no cartão. É uma obrigação sua, passiva de punição se for descumprido. Agora, no formato de pagamento, até 3 vezes sem juros, dividindo só em 2 vezes sem juros. O que não pode é cobrar juros nesse parcelamento, no parcelamento do cartão de crédito. Mas se a partir dali tem juros, se for juros de financiamento, aí, como eu falei agora há pouco, são 2 contratações, né? São 2 contratações. Então, no caso do juro, a partir de 5 parcelas, está correto? Não especificamente. Eu já comprei em 12 vezes sem juros. No tempo que existia o Hiper ali em Natal, eu cheguei a fazer compras no Hiper, eu me lembro, eu bem mais novo, né? Muito distante do direito do consumidor ainda, e fui comprar uma furadeira. A furadeira custava naquela época R$ 75,00 e dividi em 12 vezes. E os 12 vezes dava ali exatamente R$ 74,99. Sem juros. Sem juros, do mesmo jeito. E eu fiquei insistindo. E se passar em 5, não diminui? Não, fica o mesmo preço. Se pagar à vista, fica quanto? R$ 74,99. E eu não entendia que aquilo é simplesmente o que a lei exigia naquela época, né? A gente achava aquilo tão distante porque nós nos acostumamos aqui no interior com a cobrança dos juros em cargo em cima daquele parcelamento. Lá não, eu fiquei sem compreender. E depois, né, com o estudo do direito, vim descobrir que aquilo era simplesmente nada mais que o cumprimento da lei daquela época, né? Hoje, se o estabelecimento quisesse, ele poderia me dar um desconto por pagamento em dinheiro. Ou podia dar um desconto se eu quisesse pagar para o vencimento. Hoje pode, naquele tempo não podia, seria o mesmo valor, era o cumprimento da lei. O que não pode, nunca jamais é aumentar o valor, desde que seja o parcelamento do cartão de crédito. Se for um financiamento, uma contratação de crédito pessoal, já são outros 500, porque você vai estar envolvido em 2 operações, uma compra e venda e uma de outorga de crédito. Ok, doutor Márcio, obrigado pela participação aqui no Panorama 95 e até a próxima. Geraldo, como sempre, eu que agradeço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.